do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. A piedade. Michel Bordeaux, 1862. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Ah, deixai o vosso coração enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. As vossas lágrimas são um bálsamo que derramais nas suas feridas. E quando, tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir-lhes esperança e a resignação, que ventura experimentais. É verdade que essa aventura tem um certo amargor, porque surge ao lado da desgraça, mas, se não apresenta o forte sabor dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio deixado por esses. Pelo contrário, tem uma suavidade que encanta a alma. Dentro da mensagem que Jesus nos trouxe, ele deixou claro que para nós podermos chegar a Deus, tem que ser através do nosso próximo. Isto quer dizer que, estando todos nós ligados uns aos outros, fazendo parte de um todo, ainda que de forma diferenciada, nós precisamos nos entreajudar. Precisamos de estarmos ao lado mais uns dos outros, sairmos do modo competitivo e entrarmos no modo cooperativo. E isto pela simples razão de que a finalidade maior da nossa existência não é alcançar este ou aquela realização, não é, portanto, alcançarmos este ou aquele sucesso do ponto de vista profissional, artístico, o que for. É algo que para muitos também faz parte da vida deles, mas não é a finalidade. A finalidade tem sempre a ver com algo interno, não com conquistas exteriores. E por esse motivo é que o mestre dos mestres sempre nos deu o exemplo a respeito de estar no meio do povo. Ele que diz que veio para servir e não para ser servido. E este espírito de serviço é algo que fala da nossa finalidade da vida. E quanto mais uma pessoa, o ser humano, cresce e amadurece interiormente, ou seja, psicológica ou espiritualmente, mais essa pessoa se torna alguém que serve. E este serviço começa dentro da família e ganha lá fora maior dimensão, na medida em que esta pessoa deixa de ficar circunscrita ao círculo consanguíneo, para olhar para a humanidade como sua família universal. Então, é uma forma de estar na vida, é um olhar mais alargado, mais aprofundado, e que o próprio Cristo nos deu também esse exemplo. Então, para ele, não interessava o sexo, não interessava se a pessoa era mais rica a nível económico ou financeiro, se a pessoa era desta ou daquela religião, não importava. Ou seja, tudo o que era de natureza exterior com a qual nós nos identificamos, não é? Muito normalmente, quando nos perguntam, não é? Quem nós somos, nós damos o nosso nome, nós dizemos a profissão, se somos casados, se temos filhos,
etc. Ou seja, para o mundo, esta é a nossa identificação. Tem a ver com a nossa personalidade. Desde que nós nascemos, foi-nos dado um nome, foi-nos feito um registro, temos um nome inclusive, logo, hoje em dia, a nível das finanças, a nível da segurança social, e então é como se isto fosse a nossa identidade. Para muitos, esta é a identidade delas. Elas veem-se e identificam-se com isto, não é? Mas o que é certo é que nós somos mais do que isto. Nós estamos para além disto. E nesse sentido, Jesus então olhava para cada pessoa e via nela precisamente este ser espiritual, este Filho de Deus, que leva a que todos nós sejamos iguais. E é claro que este desafio é qualquer coisa que permanece na atualidade, porque nós estamos a educar-nos, a educar aqui o sentimento, a educar-nos o nosso olhar, a educar a nossa forma de pensar. Tudo é educação, não é? De tal maneira tudo é educação, porque não é aquela educação que vem pura e simplesmente, se permitem, do Ministério da Educação. Estamos aqui a falar de educação no seu sentido mais específico, ou mais restrito, que é precisamente a educação, ou se me permite, eu estava a dizer ao contrário, não é no seu sentido mais restrito, é no seu sentido mais lato. E no seu sentido mais lato, educação não é pura e simplesmente frequentar um estabelecimento de ensino, receber instrução, mas é ser preparado para a vida, que no fundo é um papel, é uma função muito mais dos pais, não é? Em casa, portanto, prepararem os filhos para a vida, nomeadamente a respeito do que é a vida. Ora, neste sentido, o mestre, então, sempre procurou, de alguma forma, sensibilizar-nos para esta realidade de nós podermos olhar para a vida e irmos nos educando. Quando nós somos crianças e, de alguma forma, jovens, até uma certa idade, nós vamos sendo educados pelos nossos progenitores ou qualquer outro educador. Mas quando chegamos à maioridade, a gente entra no processo da autoeducação. Somos nós próprios, através da nossa liberdade de escolha, que decidimos se queremos continuar o processo da autoeducação ou não. Ou se simplesmente vamos fazer parte daquele grupo que é eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, e vou ser sempre assim. Que é o grupo dos imutáveis, não é? Ou como nós às vezes dizemos a brincar, é aqueles que sofrem da síndrome da Gabriela. Lembram-se da Gabriela Cravo e Canela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Então estes são os imutáveis, não é? Quando nós passamos a assumir a responsabilidade, não é, da nossa vida, porque ela é nossa, não é do outro, é nossa. Somos nós que vamos responder por aquilo que está a acontecer connosco. Então, quando nós nos implicamos no nosso próprio processo existencial, a gente autoeduca-se. A gente começa a autoeducar-se na maneira como pensa, porque da maneira como pensa nós sentimos e agimos, não é? Então, começa logo na forma como nós pensamos. Ora, nós temos muitas falsas crenças, ideias que para nós são verdadeiras, mas no fundo elas são falsas. Mas enquanto nós as tivermos como verdadeiras, elas vão influenciar, mais do que influenciar, elas vão condicionar a nossa vida.
Porque as nossas crenças são moldes em relação à vida. Conforme eu acredito, isso controla a minha vida. Então, tudo isto precisa de ser posto em perspectiva à medida que nós vamos sentindo que as coisas não estão a fluir. Não há um fluir, não há um processo de crescimento, de desenvolvimento. Então, alguma coisa em nós está a resistir. Estamos a falar de algo inconsciente. Alguma coisa em nós resiste. Resiste à mudança. E o processo da mudança, que é uma lei natural, muitas vezes não é fácil, e para que ela ocorra, a vida vale-se determinados mecanismos em que vêm assim uns jatos de água fria para nós despertarmos e sairmos do marasmo, da mesmice, ou, como é dito também, da nossa zona de conforto. Sairmos daquilo que nos é conhecido. É assim que a vida funciona para todos nós, porque ela está sempre a conspirar a nosso favor. Sempre. Então, neste sentido, nós entramos num processo de autoeducação. Sermos nós os responsáveis pelo nosso bem-estar, pela nossa própria vida. E embora muitos digam, bom, mas a minha infância, a minha adolescência foi realmente perturbadora, passei por isto, por aquilo, por aquilo outro, trago aqui algum trauma, trago aqui determinadas influências. Muito bem, ok, isso foi real, existiu, sem dúvida, mas não é fatal. Não é uma fatalidade. É só eu, o que é que eu quero fazer com isto? Quero me sentir melhor? Quero lidar melhor com as coisas da vida? Então eu procuro ajuda. E vou procurar essa ajuda onde eu possa ver que essa ajuda pode chegar. Quando eu a procuro, se no local onde eu vou não resultou, vou buscar a outro, até encontrar a resposta para que eu me sinta melhor, equacionando o meu problema. Porque senão eu fico na posição de vítima ao longo da vida, achando que tudo aquilo que me aconteceu lá atrás, não é, me condiciona e me influencia em relação ao resto. Mas porque eu não faço nada para mudar isso. Porque no momento em que eu quiser, eu mudo. Então a educação, inclusive deste domingo a 8 dias, no primeiro domingo do mês, vamos ter mais um seminário e esse vai ser precisamente sobre a educação. E o tema é: a educação é um modo de vida. E é um modo de vida. Quando nós estamos no processo da aprendizagem, quando nós estamos a querer sempre acrescentar algo mais, ou seja, quando a gente está verdadeiramente vivo. Porque quando a gente está, assim, morto, entre aspas, isto é, uma morte existencial, em que não está a haver desenvolvimento, ou não está a haver crescimento interior, então nós não estamos a fazer aprendizagens. Não estamos a fazer aprendizagens. Nós estamos simplesmente a sermos governados pelo nosso passado. Não estamos a intervir no presente, para que o futuro possa ser diferente. Ora, então, a educação é um modo de vida, porque nós estamos aqui para nos autoeducarmos, ou seja, para nos autoaperfeiçoarmos. E tem de ser através de nós próprios. Ou seja, nós temos que nos implicar. Não há outra forma. Então foi isso que Jesus nos veio trazer, dizendo que a verdadeira felicidade, a verdadeira, passa obrigatoriamente pelo nosso semelhante. A alma em si mesma é generosa. O nosso comportamento de egoísmo tem a ver temporariamente com o nosso estado mais de estarmos mais na inconsciência, mais no estado aqui de egóico,
relativo ao ego, ou seja, mais identificados com o exterior. E quando nós estamos mais identificados com o mundo, é claro que nós retemos mais, ficamos aqui mais connosco, porque nós temos, portanto, medo em relação ao nosso futuro, então a gente quer reter o máximo possível para que não venhamos a ter necessidades lá à frente. Ora, quando a gente retém, é claro que a gente perde, não é? Não estou a dizer que a gente não precisa de ser previdente, que a gente não precisa, portanto, enfim, levar em consideração que a partir de uma certa altura vamos deixar de trabalhar profissionalmente e logo à partida, de uma maneira geral, assim, em média, iremos ter menos, digamos, dinheiro a entrar mensalmente na nossa conta e que não haja realmente qualquer preparação para isso. Não. O que a gente está a dizer é a nível de comportamento de egoísmo, ou seja, aquilo que é excessivo. Aquilo que, portanto, nós já estamos a acumular, não é? Devido precisamente a esse medo que possa vir a ter falta. E é claro que quando a gente faz isso, nós acabamos por criar assim como fosse assim uma género de uma trombose, não é? Dentro aqui do organismo social que funciona como o nosso próprio corpo físico através de um fluxo, no nosso caso, de sangue, enquanto cá fora, a nível de circulação de bens, e que as coisas têm que estar assim dinâmicas. Se há realmente este estrangulamento, esta retenção, é claro que isso vai se refletir no organismo social e vai causar os seus danos. Quando nós hoje olhamos como é que nos países ditos mais desenvolvidos se está a morrer mais por excesso de alimentação, e depois vem o contraste com os países menos desenvolvidos, onde se morre ainda por falta de alimento, é claro que nós estamos aqui aonde? Nos extremos. Um lado há o excesso, do outro lado a carência. E porque há o excesso, surge a carência. Porque se nós não fôssemos tão consumistas, por exemplo, não haveria a inflação. Então, nós estamos ainda em média, estamos a falar sempre em média. O que acontece é que este nosso comportamento leva a querermos demais para nós próprios. E é claro que isto é um abuso. E como abuso, depois traz as suas consequências. Então Jesus, na condição de psicoterapeuta da humanidade, ele avaliando, fazendo assim um diagnóstico a respeito daquilo que são as nossas verdadeiras necessidades, vem-nos falar a respeito da importância do exercício da caridade, que não é mais do que a expressão do amor materializado, em que é importante que nós partilhemos, em que nós ajudemos, em que nós colaboremos, porque é dessa maneira que nós nos desenvolvemos interiormente. De outra forma, a gente fica infantilizado. Porquê? Porque é muito aqui para dentro. E é claro que as crianças, porque são crianças, naturalmente para elas é um estado natural, mas para o adulto estar a comportar-se como uma criança já não é um estado natural. E por isso o mestre deu o exemplo servindo a todos indistintamente, procurando atender às reais necessidades do povo e sempre rodeado pelos mais carenciados. Nós vemos algumas descrições, nomeadamente no livro Há 2000 anos, um dos romances do Espírito Emmanuel através da mediunidade abençoada de Chico Xavier, em que o Espírito Emmanuel
vem falar sobre uma existência que ele teve há 2000 anos na condição de senador romano. E que nessa condição ele viajou para a Judeia e teve um encontro direto com Jesus. E na altura não o aceitou. Claro, depois vieram as consequências que ele depois descreve e que não foram poucas. Qualquer das maneiras, aqui o que interessa é que ele vem nos descrever, por exemplo, como é que eram alguns daqueles momentos quando Jesus descia do barco de Simão Pedro, aproximava-se ali da margem e uma multidão de pessoas heterogénea o esperava, como naquele sábado à tarde, em que ele se afasta um pouco mais da multidão, vai na direção de um pequeno aclive e eis que ele expõe o Sermão do Monte. Então nós vemos que Jesus vivia rodeado pela multidão e foi para a humanidade que ele veio, deixando os seus ensinamentos e o seu testemunho ali, naquele povo que representava a própria humanidade. Então o convite dele é o convite que permanece em aberto para nós até hoje. Mais para uns e menos para outros, mas aí está desafiando-nos para que nós possamos, em algumas situações em particular, nos apiedarmos daqueles que se encontram em situações mais adversas, com maiores necessidades, e podermos ser instrumentos de socorro, de alívio, de orientação, o que for necessário, para chegar a estes nossos irmãos mais necessitados. É através desta nossa capacidade de doação, de entrega, de partilha, que nós vamos, então, desenvolvendo as potências da alma. E como há pouco dissemos, a alma não é egoísta, a alma é generosa. Porquê? Porque sendo criação divina, naturalmente que só pode haver a presença do amor nela. E como presença do amor, sempre esta manifestação, por exemplo, de piedade, de compaixão para com aqueles mais necessitados. E é desta maneira que nós vamos vendo, inclusive, uma nação, como é que a própria nação, o que é que ela prioriza? Qual é a sua prioridade em relação ao povo? Não é? Onde é que estão realmente essas prioridades? E nós vamos vendo que, quando falamos em nações desenvolvidas, é desenvolvidas do ponto de vista científico, tecnológico. Porque do ponto de vista humano, ainda há muito por realizar. Nós estamos num processo de construção humana. Nós ainda não terminamos o processo. Quando terminarmos o processo de humanização, nós vamos estar, então, assim, a relacionar-nos uns com os outros verdadeiramente como irmãos espirituais que nós somos, tratando-nos de igual para igual. E não da forma como ainda tratamos, porque levamos em consideração, e de uma forma muito intensa, em alguns casos, o exterior. Então, quais são as conquistas dessa pessoa, que dinheiro é que ela tem, como é que ela se veste, como é que ela se apresenta, onde é que ela habita, etc. Então, isso ainda continua a ser para muitos o principal. E enquanto isso continuar a ser o principal, é claro que aquilo que é o essencial vai continuar assim, de uma forma secundária. Daí, nós não termos ainda uma sociedade que muitos gostaríamos que existisse, mas que temos que nos questionar qual é a nossa contribuição para que essa sociedade seja melhor.
Porque a sociedade só pode ser melhor quando nós melhoramos. Estar a dizer que a sociedade precisa de melhorar é dizer ao mesmo tempo, eu preciso de melhorar. Porque lá fora só melhora se eu aqui dentro melhorar. Ou então, eu falo que a sociedade precisa de melhorar como se eu não fizesse parte dela e estou num estado de maior inconsciência. Ou seja, falo de uma coisa como se ela fosse separada de mim ou eu separado dela. Ou seja, estamos num estado de maior inconsciência, de maior ignorância. Então nós fazemos parte, nós somos a sociedade. Da mesma maneira que nós somos o mundo, mais do que a sociedade, nós somos o mundo. O mundo reflete-nos. Quantas vezes ouvimos, todos nós, ouvimos algumas pessoas dizer assim, o mundo está perdido. O mundo não está perdido coisa em cima nenhuma. Muitos dos seres humanos é que estão perdidos. Agora o mundo não está nada perdido. O mundo continua a ser um mundo, ele é neutro e continua a funcionar desde que ele foi criado. Ele cumpre a rotação, a translação, lá está ele cumprindo tudo. Agora, nós que o habitamos, muitos de nós estamos perdidos, sim. E como estamos perdidos, isso reflete-se no mundo. Mas não é o mundo que está perdido. Então é bom nós irmos ajustando as coisas, chamando-as pelos seus nomes, para podermos perceber que a mudança que a gente espera lá fora é aquela que nós temos que realizar aqui dentro. Senão é como se eu não tivesse nada a ver com o que está lá fora. Porquê? Porque olho para mim e vejo-me muito boa pessoa. Não é interessante nós vermos que existem tão boas pessoas e o mundo está como está? Não sei se já pensaram sobre isso, não é? A gente fala com alguém, é uma boa pessoa. É uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa. E depois o mundo está como está. Então, ou seja, é preciso talvez sermos um bocadinho mais precisos, não é? Não entrarmos aqui com uma linguagem tão generalista que, em algumas situações, não ajuda nada a perceber melhor o que é que estamos a falar, o que é que estamos a tratar. Então, o que nos é realmente pedido é que, da nossa parte, nós façamos aquilo que estiver ao nosso alcance e que nós nos envolvamos para nos podermos desenvolver. Que façamos a nossa parte. Que possamos intervir aqui dentro de nós através dos recursos que a vida nos vai proporcionando e que possamos olhar cada vez mais para dentro de nós. É isso que é fundamental. Recordamos aqui aquela célebre frase do Jung, não é? O pai da psicologia analítica, quando ele dizia que quando nós olhamos para fora, nós sonhamos. Ou seja, quando estamos com os nossos olhos físicos, assim como estamos agora, abertos, aqui a olhar, a ver as coisas, as pessoas, nós sonhamos. Quando a gente olha para dentro, nós despertamos. E porquê? Porque quando a gente olha para fora, com os olhos físicos, a gente vê o que existe. Quando a gente olha para dentro, a gente vê o que é. E o que existe está num processo de mudança, de transformação constante, seja o nosso corpo físico, seja o meio ambiente. Tudo está num processo de transformação. Então, quando a gente olha para fora, a gente sonha. Sonha porque a gente está a viver a ilusão. Lá fora, tudo é transitório, é passageiro. A verdadeira vida nasce e evolui no Espírito Eterno. Ou seja, dentro de nós. É dentro de nós. E por isso é que é tão importante darmos a atenção necessária, ficarmos connosco em alguns momentos,
procurando analisar o que se passa cá dentro, o que é que a gente pensa, o que é que a gente sente, para nós tomarmos mais contacto connosco. Quantas e quantas pessoas estão desconectadas, algumas tão distanciadas de si próprias. Por exemplo, solidão. Pessoas que sentem solidão. E estão à volta com pessoas, mas sentem solidão. É falta delas mesmas. Estão tão afastadas delas que sentem solidão. Há um afastamento da própria pessoa, a nível interno. Então, estas coisas são servem para sensibilizar, dando-nos aqui algumas a respeito daquilo que nós precisamos ir fazendo connosco. Porque mais ninguém pode fazer isso por nós. Ninguém. Nem o Cristo, nem Deus vai fazer nada por nós. Tudo o que Deus faz para nós, faz através de nós. Eu tenho que estar sempre envolvido no processo. Sempre. Então, esta questão de estarmos aqui mais abertos, receptivos para o outro e podermos incluí-lo na nossa vida e percebermos que é através dele que nós vamos nos descobrindo e aprendendo a educar-nos, porque é o outro que muitas vezes nos estabelece limites, nos diz não, para nós podermos perceber que não vale tudo na vida, que não vale a pena os nossos caprichos, as nossas ambições desmedidas a serem satisfeitos, porque há limites, e é bom que existam. Bem como de estabelecer aqui uma relação mais próxima, onde haja, portanto, uma cooperação, onde há aqui, assim, aquelas sinergias. Vem um que traz uma coisa, tem outro que traz, complementa, acrescenta, desenvolve, e todos nós saímos a ganhar. É isso que importa. Por isso, quanto mais nós acabamos por nos aproximar e entre ajudar, saímos todos mais a ganhar. Se a gente fica mais isolados, saímos todos a perder. É assim que a vida realmente funciona. Quanto mais damos à vida, mais a vida nos devolve. Quanto mais nós retemos, mais nós perdemos. Daí Jesus ter sido bem claro nesta questão da importância do amor ao próximo e, neste caso, do exercício da caridade, ainda que sempre com esta salvaguarda que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Ou seja, Jesus acrescenta que no exercício do coração, junto daqueles mais necessitados, que possamos atuar de uma forma discreta, que o possamos fazer de uma forma simples e não, portanto, assinalando aquilo que a gente vai fazendo para que os outros nos possam ter à conta de bons samaritanos, não é? E poderem falar sobre nós coisas positivas, poderem, inclusive, nos aplaudir, etc. Porque isso é tudo dirigido ao ego, é tudo dirigido à persona. Logo, quando a gente sair do corpo físico, fica aqui. Não tem existência real para o espírito. Para o espírito, a única coisa que, na verdade, vai com o espírito, vem com o espírito, seja na desencarnação, na reencarnação, são os valores intelectuais e morais. São esses que ficarão sempre connosco e serão esses que nos irão defender em qualquer situação.
Então Jesus falava do essencial, porque se dirigia a espíritos eternos. Ele não falava do que era periférico, daquilo que era transitório, porque ele não se dirigia a corpos. E é isto que nós estamos aqui a aprender a fazer. Nós estamos a aprender ao longo dos séculos a diferenciar uma coisa da outra, levando em consideração que, enquanto estamos aqui no corpo, eu sou um espírito imortal, mas eu também sou este corpo. Eu sou este corpo. Enquanto estou aqui, porque a relação entre espírito e matéria é uma relação de unidade. O que acontece no espírito reflete-se no corpo, o que acontece no corpo reflete-se no espírito. Mas, em última instância, eu não sou o corpo. Não é? Eu estou nele transitoriamente. E à medida que nós vamos, portanto, tendo isto de uma forma mais clara para nós, e vamos sendo capazes de fazer esta diferenciação, e isto é através de um ganho de consciência de nós, então nós vamos aos poucos também começando a dar mais importância às coisas do espírito em detrimento das coisas do corpo. Então esta questão que nós ouvimos aqui nesta mensagem, esta questão da piedade é no sentido de nós nos sentirmos mais tocados do ponto de vista humano em relação àqueles outros em condições mais, digamos, de carência, e o que é que nós podemos contribuir para ajudar. Que a bênção amorosa de Jesus possa, então, continuar a ajudar-nos para que, através desse auxílio que nos chega de mais alto, nós consigamos realizar este trabalho de autoeducação, de autoaperfeiçoamento e conseguindo assim incorporar ao nosso modus vivendi os ensinamentos do Mestre, que no fundo não são mais do que aqui diretrizes vivas, seguras para a nossa própria vida, a do Espírito. Muita paz.